aqui para apresentar a vocês, professores, mais uma pré-aula dos primários, mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal ADC Educacional, a aula vai estar completinha lá para você. E também nós temos uma novidade para no dia 29 de agosto, às 10 horas da manhã, teremos uma live ao vivo. Uma novidade, né? Esta aula da EBD, aula número 11, vai estar ao vivo às 10 horas e eu conto com a sua participação, com os seus comentários, com os seus likes e vamos interagir juntos na aula de número 11. Conto com você no dia 29 às 10 horas, hein? Agora vamos para a nossa lição? A lição de hoje é a número 8, oração e louvor causam grande tremor. Nós vamos encontrar essa passagem bíblica lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 20 ao 36. A sugestão de corinho para essa aula, professor, o hino oficial do trimestre, né? O Amor de Deus, de Abdi Sadai, e também Eu Vou Louvar, turminha do Cristão, e em todo o tempo louvarei ao Senhor, de Vanessa e Kids. A aula tem tudo a ver com a lição, com a aprendizagem da lição de hoje, o hino. Vamos mais adiante, professor. Hoje nós ensinaremos aos nossos pequenos a adorarmos a Deus em qualquer situação. Mesmo nos momentos difíceis, Paulo e Silas não deixaram de louvar a Deus. Eles foram espancados, foram presos, e isso não os impediu de louvar ao Senhor. Paulo, ele sabia que os sofrimentos que ele estava passando era uma maneira de Deus aperfeiçoar e direcionar a sua vida. Por isso, ele aprendeu a ser contente em qualquer situação. Professor, que nós possamos ser como eles, como esses missionários, que mesmo diante das dores, das tristezas, louvaram ao Senhor. O ponto central da nossa lição, o nosso louvor a Deus não depende das circunstâncias. As crianças na aula de hoje, elas precisam entender que louvar a Deus, nós devemos louvar a Deus em todo o tempo, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais tristes. O nosso louvor, ele não pode depender das nossas emoções, porque as emoções mudam. Em um momento a gente está alegre, no outro a gente já está triste. No momento a gente está em paz, no outro a gente está com raiva. As emoções, elas mudam, mas Deus, ele não muda. Ele sempre está conosco, nos momentos bons, felizes e também nos momentos tristes, de dificuldade. Um verdadeiro adorador louva a Deus em todos os momentos, sejam quais forem as circunstâncias, quais forem a dificuldade, não importa. Deus, um verdadeiro adorador, louva a Deus em todos os momentos. O destaque bíblico desta lição: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nós vamos encontrar lá em Salmos 126, do versículo 5 e o 6. Este salmo, né, este versículo que eu escolhi, ele vai nos ensinar que até nos tempos mais difíceis, né, não importa a situação, a dificuldade, por mais difícil que ela seja, ela vai passar. Por mais doloroso que seja este momento que esteja passando, vai passar, né? Os tempos difíceis passam, eles não vão durar para sempre, mas a alegria de Deus, ela sempre vai vencer, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Em meio a sofrimentos, dificuldades, oposições, né? Se permanecemos firmes no Senhor, obedientes à sua vontade, com a bênção do Senhor, as sementes por nós, professores, plantadas no coração das crianças, vão produzir bons frutos e uma boa colheita. Quando estamos debaixo da potente mão do Senhor, Ele, de acordo com a vontade dele, ele completa a sua obra, dando sucesso e prosperidade a tudo aquilo que ele nos confiou.
Professor, a nossa aula de hoje, ela já começa em casa, antes mesmo de chegarmos na igreja, antes mesmo de chegarmos na sala. Começa lá em casa, quando nós estamos orando, estudando na revista a lição, preparando todo o material que vai ser utilizado para a lição, para a aula. Então, na aula de hoje, nós vamos ensinar sobre o louvor e adoração em qualquer situação, sobre a oração também, em qualquer situação. Tanto nos momentos alegres, quanto em momentos tristes. Nós devemos adorar ao Senhor. Para o auxílio desta aula, nós vamos utilizar imagens de crianças em diversas situações, em diversas atividades, né? Uma para cada criança. Você já vai preparar um impresso, está tudo ali na pastinha, vai preparar um impresso para cada criança, já leve e prepare tudo com antecedência. Não se esqueça também, professor, de atualizar o panorama do trimestre, de atualizar o passaporte, né? As minhas crianças, elas adoram muito, elas preferem até colar também o meu. Elas pedem, Pro, faz um passaporte para Jesus. Então, elas gostam de interagir muito, se sentir parte, né, da aula também. Então, atualize o passaporte junto com as suas crianças. Não se esqueça também de cantar os louvores que vão reforçar o objetivo central desta lição. Receba seus alunos com alegria, ore junto com eles e inicie a sua aula. Para o nosso Memória em Ação, a sugestão, Salmo 104, versículo 33. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Preparei um impresso, professor, para você. Você primeiro, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Primeiro, professor, você vai abrir a sua Bíblia, vai ler, né, com os seus alunos, vai estar lendo com eles, primeiro na Bíblia. É muito importante abrir na Bíblia o versículo a ser utilizado, recitado nesta aula. Se você tiver um quadro, escreva no quadro. E é importante também que após a leitura bíblica tenha um impresso para todos no final estarem lendo juntamente no final, todos juntos. Então, o impresso para o Memória em Ação, nós vamos estar, depois de estar explicando, professor, você vai explicar o contexto, né, do versículo bíblico. Você vai iniciar uma conversa falando com as suas crianças que durante a nossa vida nós vamos ter, sim, os momentos alegres, mas também que durante os momentos difíceis nós também vamos também ter tristezas, né, na nossa vida. Enquanto estivermos crescendo, nos desenvolvendo, nós vamos ter tanto os alegres quanto os tristes. Isso faz parte da vida de todo mundo. Então, você vai pedir para as suas crianças, né, darem exemplos de momentos alegres que elas possam estar passando. E também, quando você falar que nós vamos ter dias difíceis, você também peça para elas contar alguns exemplos, né? Alguns momentos que elas passaram de tristezas ou momentos difíceis, para dar uma reforçada e também para elas interagirem, né? E começar a pensar, que tudo a gente vai preparando elas a pensarem sobre a lição de hoje, sobre o ponto central da nossa lição. Então, reforce que mesmo nos dias difíceis, né, e tristes, o Senhor está conosco. Assim como Ele está conosco nos momentos alegres, Ele também está conosco nos momentos tristes. E nós devemos também louvar ao Senhor no momento de tristeza. Não ficar reclamando, não ficar choramingando. Sim, louvar ao Senhor, porque Ele está ali do nosso lado, em todo momento. Jesus, Ele nos ama e abençoa sempre, todos os dias, tanto nos dias bons como nos dias ruins. Ele está ali, nos amando, nos abençoando. Então, nós precisamos louvar a Deus em todos os momentos. Louvar a Deus pode mudar qualquer situação. Reforce com as suas crianças, que se elas abrirem o coração delas no momento de dificuldade, de tristeza, não só no momento de alegria, a situação Deus vai mudar. Aquela situação difícil, Deus vai transformar. Por quê? Porque ela está adorando a Ele nesse momento de dificuldade, de tristeza. Então, para as crianças memorizarem, então, você vai pedir, você vai entregar, né, ou sortear, como você desejar, uma imagem para cada criança.
Você tem imagens de criança doente, machucada, tem imagens de crianças se alimentando, brincando. Então, você vai tomando banho, você vai sortear, vai dar uma para cada uma. E daí você vai entregar e vai perguntar para a criança, escolher uma criança para ir na frente, e vai perguntar, o que você faria numa situação como essa? Né, como a imagem que ela escolheu. O que ela faria nessa situação? Aí você vai pedir para ela recitar o versículo. O que ela vai fazer nessa situação? A resposta dela, né, deverá ser recitar o versículo. Cantarei louvores ao Senhor, né, enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Essa vai ser a resposta para cada imagem e assim cada criança vai interagindo e vai memorizando o versículo bíblico da lição. Vamos mais adiante. A missão de hoje, né, o nosso item do nosso kit missionário, da nossa mochilinha, é o cantil. Ou, as crianças não sabem o que é cantil, né? Para um escoteiro, o cantil é uma garrafa. Nós, né, uma garrafinha de água. Então, para que serve? A garrafa ou o cantil serve para armazenar água, serve para a gente levar água aonde a gente vai, para o local onde a gente vai se deslocar. Então, a água é Jesus. Jesus é a água da vida. Jesus é a água que devemos beber. É o evangelho da verdade de Jesus Cristo, que vai nos encher cada vez mais. Quando elas vêm, quando vocês, criança, reforce, professor, para as suas crianças, quando vocês vêm para a escola bíblica dominical, vocês vêm se encher de Jesus, vocês vêm conhecer Ele, se encher dessa água da vida. E cada vez vocês vão se enchendo, e Ele vai nos enchendo, o Espírito Santo vai nos enchendo até transbordar, até que nós venhamos transbordar a vida, transbordar o amor, porque Jesus é a vida, Jesus é o amor. Então nós devemos nos encher para transbordar, porque se nós estivermos vazios, o que nós vamos dar para outra pessoa? Nós não vamos demonstrar amor se nós não estivermos cheios de amor. Então, nós devemos, sim, participar dos cultos na igreja, participar das atividades da sua congregação, da escola bíblica, para estar sempre se enchendo a nossa garrafa. A garrafa somos nós, que vamos nos enchendo cada vez mais, conhecendo cada vez mais Jesus e nos enchendo do Espírito Santo até transbordar. Professor, aí neste momento você vai orar com a sua criança. Ore por elas para que Deus venha ajudar elas a sempre estar bebendo, buscando beber desta água da vida que é Jesus. Que o Senhor ajude essas crianças a não se desviar desta fonte de vida eterna. E após a oração, não se esqueça de entregar um cantilzinho para elas estar colocando na sua mochilinha missionária. Sugestão, professor, de atividade. Eu trouxe 2 sugestões de atividade, o joguinho dos 7 erros, uma atividade para colorir e também sugestão de lembrancinha. Eu trouxe 2, na verdade. Eu coloquei ali o desenho, mas é o bombonzinho, né? Você vai estar preparando o bombom, o palitinho, um palitinho de dente e o moldezinho das notas musicais. É só depois colar e fixar no bombonzinho. Também trouxe a sugestão, né? Um pirulitinho. Você vai fixar a nota musical no pirulito. Aí, mas você vai fazer de acordo, né, com a sua realidade aí da sua congregação, né? Conforme o que está à disposição de vocês, professor. A nossa curiosidade de hoje, nós vamos lá para o país da Ucrânia, um país que está sofrendo muito devido à guerra com a Rússia. Este país, a Ucrânia, é o maior país em extensão, em questão de tamanho territorial, ele é o maior da Europa. Ele fica localizado lá a leste da Europa, né, e a sua capital é Kiev. O nome Ucrânia significa fronteira. Por quê? Porque é um nome adequado, já que este país ele faz fronteiras com 6 países. A Rússia, a Bielorrússia, a Polônia, a Eslováquia, Hungria, Romênia e Moldávia. Também a Rússia é o 6º maior país da Europa em questão de
população, em questão populacional, de quantidade de pessoas que moram ali naquele país, né, ele é o sexto maior da Europa, com 46 milhões de habitantes. A Ucrânia, ele é um país muito plano, né? E as terras são muito férteis, sendo utilizado muito para a agricultura, né? E que é uma das principais atividades do país. Ele foi conhecido durante muitos anos como o celeiro da Europa. Produzem muitos cereais, trigo, cevada, milho, muitos e muitos. E contribuem para uma grande porcentagem desses cereais para a Europa. Também a Ucrânia ela possui o segundo maior exército da Europa. Olha só como eles são fortes, né? Fica só atrás da Rússia. A Ucrânia ela possui muitos lugares, né? Lugares turísticos para visitar. Possui castelos, mosteiros, catedrais, parques e muito mais. E tem uma curiosidade muito interessante que lá na Ucrânia não se vê muito as pessoas comerem pela rua, né? Na rua, se alimentando, não. A única exceção é o pão. Eles gostam muito de comer pão na rua, no shopping, estão sempre comendo um pedacinho de pão. Às vezes muito bem vestido, muito belas as mulheres estão lá comendo um pedaço de pão e o pão, né, é muito saboroso, o pão ucraniano. E também um hábito, né, que deveria ser adotado por muitos países, por muitas pessoas, é o hábito de presentear, né? Quando eles vão fazer uma visita para alguma pessoa, eles nunca vão de mãos vazias. Eles levam algum doce, um bolinho, né? E quando lá são recebidos, né, a pessoa, o morador, faz um chazinho para acompanhar, né, o doce que o visitante trouxe. Ou também eles presenteiam com flores. É muito comum lá na Ucrânia ver pessoas carregando flores, né? Outra curiosidade interessante sobre a Ucrânia é que lá possui uma estação de metrô mais profunda do mundo. A estação de Arsenalna, se eu não pronunciei errado. Ela possui 105,5 metros abaixo do solo. Ela foi construída durante a Guerra Fria para proteger a população de Kiev de desastre nuclear. Olha só como eles já estavam bem avançados, né? Para proteger a população de um possível ataque nuclear, né, de uma bomba nuclear, eles fizeram essa estação do metrô para proteção a 105,5 metros abaixo do solo. Lá, a nossa última curiosidade, né, a Ucrânia possui uma das culinárias mais especiais do mundo, com pratos muito populares. Os mais populares são o varenik, que é uma massa cozida com cogumelos, batata, chucrute, queijo cottage. O holubitch, se eu não pronunciei corretamente, deixa aí nos comentários. São rolinhos de repolho recheado com arroz, cenoura e carne. Mas o prato mais famoso é o borscht, que é uma sopa de beterraba com repolho e batata. Mas, né, há controvérsias porque os russos afirmam que são os fundadores deste prato tão famoso lá na Ucrânia, que é o borscht. Agora o nosso momento, né, de explorar a nossa escritura sagrada, né, sugestão para esse momento da aula. Sugiro, né, que você prepare uma espada, essa minha de papelão, né? Eu confeccionei sem molde mesmo, foi tudo no olhômetro, papelão e depois só revesti com o EVA, tá? E também deixei o moldezinho ali do nosso tronco de tortura dos pés, né, romanos, utilizado antigamente pelos romanos e também, né, por senhores de escravos, era muito utilizado, né, como tortura, para castigar. Também a nossa prisão, né, da aula passada, se eu não estou enganada, a gente, na passada ou na retrasada, a gente utilizou, né, uma caixa de leite, você corte a caixa de leite, abra ela e vire do avesso para que o impresso fique dentro. E depois eu fixei com
grampeador, mas você pode colar com cola quente e faça daí só umas aberturinhas com estilete ou com a tesoura para que as crianças saibam que é uma prisão. E os nossos bonequinhos feitos de rolo de papel higiênico. O nosso mapa também é muito interessante, por quê? Porque a gente pode estar recapitulando, né, a história, as lições anteriores durante esta lição. Para iniciar, você pode iniciar falando da viagem anterior de Paulo e Silas, que eles estavam lá, foram para a Macedônia, que através de um sonho, o Senhor, o Espírito do Senhor, né, os direcionou para a Macedônia. E lá em Filipos, na cidade de Filipos, eles encontraram uma senhora. Lembram que na aula passada nós falamos da dona Lídia, né, que ela é uma vendedora de púrpura, ela vendia, tingia tecidos, ela acolheu esses missionários em sua casa durante um tempo e ali, né, sobre aquela região, eles ficaram pregando a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus a muitas pessoas. Então, nesta aula, Paulo e Silas, eles estavam pregando ali em Filipos. E ali, durante a trajetória, durante a pregação deles, Paulo, né, pegue o seu Paulo e Silas, eles encontraram uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Isso era um espírito maligno, né, que fazia com que ela prevesse o futuro, né, falasse do futuro às outras pessoas. E durante alguns dias ela ficou atrás deles, eles pregando sobre Jesus e ela falando, né, que eles eram servos do Senhor, do Deus Altíssimo, e ficou ali dias falando, gritando, né, tudo isso para tirar o crédito, né, da verdade do Evangelho, o crédito de que eles eram enviados por Deus, porque ela servia a outros deuses, né? Então ela queria desacreditar as pessoas, fazer as pessoas desacreditar de que eles estavam ensinando, pregando a verdade. E ali ela ficou atrás deles muitos dias gritando, né, que eles eram servos do Deus Altíssimo, né? Então teve um dia que o Paulo ficou muito irado, né? Ele se virou, mas ele não atacou a moça em nenhum momento. Ele pegou e direcionou, né, diretamente ao espírito. Ele disse: espírito maligno, saia dessa moça em nome de Jesus. E no mesmo momento o espírito saiu dela. E ali ela trabalhava para duas pessoas. Ela trabalhava para dois homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações delas. E esses homens, quando viram que o espírito maligno, esse espírito de adivinhação saiu desta moça, que ela não poderia mais ganhar dinheiro para eles, eles ficaram com raiva, eles ficaram furiosos e foram até as autoridades. Romanas e denunciaram o Paulo e o Silas, dizendo que eles estavam trazendo a desordem para a cidade, ensinando costumes que eram contra a lei deles, porque eles eram romanos e o Paulo e o Silas eram judeus, né? Mas em nenhum momento eles estavam fazendo isso, eles estavam só pregando sobre Jesus. E essas pessoas, esses dois homens que estavam furiosos, eles não gostavam de que Paulo e Silas ensinassem sobre Jesus. Infelizmente, nos dias de hoje, nós também encontramos pessoas que são contra, né, a verdade do Evangelho de Jesus, que são contra o ensinamento sobre Jesus. E elas perseguem quem fala a verdade, quem anuncia, quem prega, quem ensina sobre Jesus. Elas dificultam as pessoas, dificultam o trabalho das pessoas, dificultam a vida para que as pessoas retrocedam, para que as pessoas parem de anunciar, de falar sobre Jesus. Nos dias de hoje, nós encontramos muito isso, professor. Pessoas que são contra, que fazem de tudo para dificultar quem está ali fazendo a obra do Senhor, né, desejando anunciar a verdade do Evangelho de Cristo. Mas Paulo e Silas, eles estavam ali na praça, eles estavam numa praça, quando
Aí, professor, você pegue Paulo e Silas, coloque no meio, quando muitas pessoas rodearam eles. Aí você coloca muitas pessoas, inclusive aqueles homens que denunciaram. Coloca as pessoas rodeando eles, muitas pessoas rodearam eles. Mas não foi para ouvir a palavra, não. Foi para atacá-los, foi para machucar o Paulo e o Silas. E esses magistrados deram a ordem para que rasgassem as vestes de Paulo e Silas e pegasse e açoitasse eles com vara. Eles pegaram a vara e açoitaram. Na lei judaica, na lei dos judeus, na lei era feitam 40 açoites em uma pessoa criminosa, em uma pessoa que cometeu algum delito. Só que na lei romana não existe limite. As pessoas, eles poderiam bater até cansassem, até que a pessoa que estava sendo surrada morresse. Então, era sem limite. Então, depois que eles bateram tanto em Paulo e Silas, eles pegaram eles e jogaram eles na prisão. Aí você pode... Derrubei aqui. Jogaram eles na prisão. Jogaram Paulo e Silas na prisão com a ordem de o carcereiro guardar com toda a segurança. O carcereiro jogou eles na cela lá no fundo. A prisão é enorme, mas tinha uma cela lá no fundo da cadeia. E prendeu os pés dele. Nesse momento, professor, você pode estar utilizando esse tronco aqui de tortura. Lá na minha casa, eu fiz com a minha filha, eu testei e deu certo. Coloque o tornozelo da criança, escolha 2 crianças, peça para elas sentarem no chão com as perninhas esticadas para frente e coloque os pezinhos presos, e faça um lacinho para ficar fechadinho. E aí, professor, neste momento da história, nós vamos pedir a interação das crianças, para elas interagirem. Conforme você estiver contando a história, falar para orar, para cantar, elas vão estar fazendo conforme o solicitado. E quando acontecer o tremor na história, para elas balançarem de um lado para o outro. E assim elas vão interagir, como se estivessem num cinema 3D. Explica assim que daí elas já vão saber, num cinema 3D. Enquanto o filme ali movimenta, ela vai se movimentando. Então, ao seu comando, elas vão fazer conforme você pede. Então, o carcereiro jogou eles ali na prisão, prendeu os pés deles, no tronco, porque também era uma forma de tortura esse tronco, ele era muito grande, muito pesado. E depois de algumas horas, as pessoas que estivessem ali com a perna, com o pé preso, começava a doer muito, doía muito a sua perna, os seus músculos, os seus ossos. Isso também era para dar continuidade no sofrimento deles. Paulo e Silas, eles deveriam estar com muita dor. Por quê? Porque eles foram surrados, foram chicoteados, até que eles cansaram. Aí você, professor, você pode perguntar para as suas crianças, o que vocês acham que o Paulo e Silas fizeram quando foram jogados lá na prisão? O que vocês acham que eles fizeram? Será, que eles só choraram, começaram a reclamar, começaram a dizer, nós vamos morrer, Espere a resposta das crianças. Deixe elas responderem, aí depois você comece falando. Eles não reclamaram, não ficaram reclamando em nenhum momento, não choraram. Paulo dizia, em seus ensinamentos, que os sofrimentos que nós passamos em nossa vida não vão se comparar com a alegria que vamos sentir quando nós formos morarmos com Jesus em glória. Por isso, ele não desanimou, ele não chorou, ele não reclamou das dificuldades, da dor que ele estava passando, do sofrimento, não. E enquanto eles foram ali jogados, estavam com as suas pernas presas, eles estavam orando, eles estavam cantando,
Aí, professor, sugira um corinho para as crianças cantarem. E aí, fale para elas cantarem, começar a cantar baixinho e depois indo mais alto e mais alto, cantando o corinho. Pode repetir um refrãozinho de alguma música que elas conhecem. E ali vão cantando, cantando, cantando. Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando ao Senhor. E de repente, perto da meia-noite, algo aconteceu. E professor, não se esqueça de dizer para as crianças continuarem cantando. Algo aconteceu. E vocês sabem o que foi que aconteceu? O chão tremeu. Aí você peça para as crianças começarem a balançar de um lado para o outro. O chão tremeu. Os alicerces da cadeia se abalaram. E tremeu tanto, tremeu tanto, tremeu tanto, que as portas começaram a quebrar, a se abrir. Todas as portas foram se abrindo. As correntes que prendiam os braços, que prendiam os pés dos presos, foram abertas, se arrebentaram. E quando o carcereiro viu as portas abertas, ele pensou, todos os presos fugiram. E aí, quando ele pensou que todos os presos tinham fugido, ele pegou, puxou a própria espada e queria se matar, ele queria se machucar, porque ele sabia sobre a lei romana era muito rigorosa. Ele estava encarregado pela segurança, pela guarda dos presos. Se os presos fugissem, ele também seria morto. Então, Paulo, quando percebeu que o carcereiro ia se matar, ia se machucar, Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí você grite, professor, não faça isso, todos nós estamos aqui. E o carcereiro foi tremendo, se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas e perguntou assim a eles: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas então anunciaram Jesus para o carcereiro e para a sua família. E todos creram, todos acreditaram e foram batizados. E aí o carcereiro cuidou das feridas. Onde está o meu Paulo e Silas? Cuidou das feridas desses missionários. Deu comida, alimentou eles. E quando amanheceu, porque tudo isso era à noite, quando amanheceu, as autoridades lembram os magistrados que mandaram surrar, açoitar a eles e mandaram jogar eles na prisão, eles mandaram soltar Paulo e Silas pela manhã, quando amanheceu. Professor, fale para as suas crianças que coisas maravilhosas acontecem quando louvamos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, crendo que o Senhor mudará a situação. Coisas boas e maravilhosas, mudanças e transformações acontecem quando louvamos ao Senhor com toda a nossa fé. Reforce com as suas crianças que nós possamos, nos esforçar para ser como Paulo e Silas, como esses missionários que louvaram ao Senhor mesmo no momento de dificuldade, mesmo sentindo dor. Eles não pararam para reclamar, não. Eles louvaram o Senhor nesses momentos. Chegamos ao final da nossa lição, professor. Não se esqueça, no final da lição, leve a sua criança a Cristo. Se você ainda tiver tempo, eu sugiro que faça uma dramatização, que dessa lição, para reforçar o ensino desta lição cada vez mais. Leve a sua criança a Cristo, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seus comentários. Não se esqueça que no dia 29, às 10 horas, estaremos numa live ao vivo, da lição número 11. Eu conto com a sua participação, que Deus abençoe a sua vida e espero te encontrar na próxima aula.